Olá! Hoje nós vamos falar de imagens santificadas, ou não. Vamos ao texto. O assunto tem opiniões diversas entre as pessoas. Uma delas é a não aceitação de imagens de santos ou entidades, pois entendem que estas imagens não representam a energia que está sendo louvada. Outra é que se precisa delas para que a energia seja lembrada, para que quando você estiver ali, na frente delas, você consiga saber que esta é a energia para a qual você está orando. Bem, a verdade é que desde que é consciente, o homem busca um meio para louvar as suas divindades, sejam elas materiais ou imateriais. O sol era louvado antigamente pelos egípcios como uma divindade. Posteriormente, por outros povos, como os astecas, sem falar no incontável número de tribos indígenas que cultuavam o sol como um deus ou como a morada de deuses. O fato é que tudo isto ficou registrado através dos tempos por pinturas e esculturas, grafados e esculpidos das mais diversas formas. Também, claro, nos escritos destes povos onde foram encontradas. A imagem serve como uma maneira de conexão para quem tem fé em algum ser superior. E isso se mostra através destes registros. Mas vamos falar aqui sobre o que o ser humano acredita e o que é a imagem hoje para a espiritualidade moderna. Mesmo entre os espiritualistas, se falarmos em doutrina, já é sabido que as imagens são inócuas, quer dizer, elas por si só não têm nenhum tipo de energia vital ou são potencialmente milagrosas. O fato é que cada imagem produzida, se manualmente, terá a energia impregnada das mãos daquele que a moldou. Para aquelas que são produzidas por máquinas, em uma linha de produção, não existe energia alguma colocada ali, a não ser a energia das máquinas desta linha. E esta energia não é, de forma alguma, milagrosa. Mas então, como você pode ter imagem para o teu congá, ou o altar da igreja, ou o meu altar em casa? Como pode ser isso? Qual a finalidade delas? Vamos por partes. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. As imagens, assim como os amuletos, medalhas, guias, adereços e roupas, por si somente, não têm energia alguma. São apenas matéria inerte, sem vida. Eu já falei aqui, no vídeo sobre amuletos mágicos, como funciona uma consagração de algum amuleto para alguma energia pedindo a proteção. Com as imagens, não é diferente. Claro, existe uma diferença grande entre os amuletos e as imagens. O amuleto, você pode carregar onde for. A imagem já é mais difícil. Dificilmente você vai sair com a imagem de santo dentro do carro ou carregando na bolsa a tiracolo. Claro, já vi muita coisa sem sentido, mas aqui, dentro do conhecimento que repassamos, isso não acontece. As imagens, para muita gente, têm sim a ideia de informar as mentes que existe algum tipo de crença daquele que está no comando do local onde você está. Por exemplo, quando você entra em um estabelecimento comercial
para comprar algo. Não é raro você enxergar a imagem de um arcanjo Miguel matando o dragão, o São Jorge, né, pessoal? Ou a imagem de um índio norte-americano ou brasileiro, ou mesmo a imagem de São João ou Santo Antônio, ou de Ganesha, aquele ser com o corpo de homem e 4 braços e com cabeça de elefante. Isso é muito comum. Algumas destas imagens, nestes locais, apenas representam a crença daqueles que chamamos aqui de dono do local. Outras vezes, aquelas imagens são consagradas, estão com esta consagração de energia que ela está simbolizando, marcando o ponto naquele local, trabalhando com algum tipo de proteção para aquele estabelecimento. Aproveitando, gente, se você quiser consagrar a tua imagem ou fazer algum tipo de proteção para o teu estabelecimento, entre em contato que eu te digo como é que a gente pode fazer isso. As imagens de um congá ou de um altar têm a tarefa de marcar um local como sagrado. Quando falo sagrado, quero dizer que ali é um local onde se ora para o divino, onde se cultura o que é caro e sagrado para nós. Também, como eu disse antes, é um local de proteção, pois a energia que está ancorada ali tem esta função, mesmo que nós não a tenhamos solicitado para isso. A presença da energia de luz nos locais, apenas por estar ali, afugenta energias indesejáveis, pois a sombra não consegue permanecer na presença da luz por muito tempo, principalmente quando esta luz é verdadeira. Ela a teme. Claro, não estamos falando aqui dos malignos maiores, que não temem luzes principiantes, mas a sombra do dia a dia, aquela sombra emanada pelo próprio ser humano, esta, com certeza, à luz de uma proteção, resolve. Perceba, aqui, neste planeta, nós estamos imersos na escuridão, que é a própria matéria. E eles, lá de cima, muito pouco nos percebem aqui embaixo. Um dos meios de marcar os locais para onde nos dirigimos, eventualmente, para buscar pela luz, é a consagração de imagens, que, no geral, fazem esta marcação. Esta imagem serve de antena localizadora, para onde eles mandam a luz, que então é propagada para as pessoas que ali estão buscando esta energia. A imagem que ali está, geralmente representa a luz que está simbolizando naquele ponto. Quando esta imagem é consagrada de forma correta, emana esta luz a partir dali. E o ser e tudo que está à sua volta a recebe, inclusive a natureza que ali existe. Vou citar um ponto aqui perto, na cidade onde resido, chamado Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Mas tu não é da Umbanda? Bem, já respondendo, não sou da Umbanda, ou da Quimbanda, ou do Espiritismo. Sou espiritualista. Então, dogmas religiosos estão fora daquilo que me limita. O local em si é de uma energia fantástica. Ali, milhares, se não milhões de fiéis, simpatizantes e espiritualistas de todos os tipos passam todos os anos para receber a energia que ali é ancorada. Seguidamente, eu vou até a catedral
que lá existe, que é de doutrina católica. Me sento nos bancos de madeira e oro a Deus, Pai e Mãe, ao Mestre Jesus, à Mãe Maria. E me conecto na energia que ali circula, já que é um local para este tipo de conexão. Através deste portal energético que ali está, eu posso me conectar através daquela energia a quaisquer energias elevadas que eu estiver necessitando, mas principalmente através da energia da Mãe Maria que ali está presente. Posso me reenergizar e buscar a cura para minhas feridas emocionais e espirituais mais urgentes. Mas este local não tem energia de Nossa Senhora do Caravaggio, uma santa católica? A doutrina católica não condena a questão da reencarnação? Vejam, meus irmãos, a doutrina é católica, mas não é a religião que determina o que a energia é. É a energia que faz o que precisa ser feito, já que ela não obedece aos dogmas limitantes da conjectura do ser. A energia não conhece essas limitações. Quem tem limitações é o ser humano, que acredita que aquilo que ele sabe é a verdade absoluta, já que ele é limitado pelo seu ego. As vendas que ele mesmo colocou para não enxergar suas verdadeiras mazelas o limitam ainda mais, aprisionando cada vez mais este ser. Então, não é a doutrina católica que vai dizer que eu não posso ir até aquele local e me conectar à energia da Mãe Maria, mesmo não sendo seguidor da doutrina deles. Se eu estiver de coração puro quanto a esta energia, com toda certeza a receberei. Assim como se eu estiver na natureza, de coração puro, mesmo não sendo um bandista, também receberei a energia das mães e pais ancestrais que governam este campo. A energia é uma só, independente da crença limitante que cada ser humano carrega, pois não há como ser diferente, já que, como acabei de dizer, estamos seres humanos. Portanto, se a energia estiver em uma imagem católica ou um bandista, vai depender apenas da sua fé para conectá-la e recebê-la por inteiro no seu íntimo, beneficiando assim aquilo que Deus, em sua misericórdia, nos deu de mais precioso, que é a nossa vida, com a luz emanada através destes pontos. Pois para Ele, para Deus, não existem credos nem limitações. Elas estão apenas na cabeça e no coração do ser humano. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, deixa a tua pergunta que eu te respondo assim que eu puder. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te aguardo no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.